Graça e paz, povo de Deus. Espero que estejam todos bem. Esse é o nosso Minuto de Comunhão, trazendo uma palavra amiga, uma palavra ao seu coração. Espero que todos hoje sejam abençoados. Que Deus te dê mãos abençoadas. Que nesse dia tudo aquilo que tocares será abençoado em nome de Jesus. Amém? Estamos começando hoje mais um capítulo da nossa série UCPD. Um capítulo por dia. Espero que todos nos acompanhem. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Dê seu like, inscreva no nosso canal. Assim a gente poderá estar entregando esse conteúdo para mais pessoas. Amém? Vamos lá? Vamos começar a nossa palavra de hoje. Gênesis 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. E agora maldita és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de
de uma era Ada e o nome de outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Esse foi o pai dos que habitaram em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgãos. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dê o entendimento dessa palavra, Senhor. Que essa palavra possa ser plantada nos nossos corações, em nome de Jesus. Então aqui nós vemos o nascimento de Caim, Abel e Sete, né? Também vemos que Abel, ele cuidava de ovelhas e Caim lavrava a terra. Por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? Porque Abel pegou o melhor que ele tinha. Ele pegou a tua primícia. Ele pegou aquilo de melhor que havia e deu para Deus. Já Caim foi lá em suas plantações e aquelas frutas que ia caindo no chão, aquelas podres, aquelas ruins, ele pegou o pior que ele tinha, colocou-se num cesto e levou perante a Deus. E Deus consumiu a oferta de Abel. E Caim irou-se, porque a inveja naquele momento tomou conta dele. E aqui tem um ponto muito importante aqui que a gente vê, que o próprio Deus, que ele desfalece a face, ele fica triste, e o próprio Deus fala aqui para ele, ó, por que ele estava com o semblante caído, né? E o Senhor fala para ele: por que te iraste? E por que descai o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se ele fizer o bem, né, ele seria aceita a dele. Mas como ele não fez o bem, não foi aceita a oferta dele. Outra coisa que ele também fala para ele: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, o próprio Deus já sabia. Ele sabe de tudo, ele sabe da tua vida, ele sabe da minha vida. Então o próprio Deus já sabia o que Caim ia fazer com Abel. Só que ele dá um alerta a Caim, né? Se fizeres o bem, porque o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui é a chave que Deus está dando para a gente. Se o pecado bate à tua porta, cabe a você, cabe a mim aceitar ou não, né? Então o pecado, ele jaz à nossa porta. E o seu desejo, qual é seu desejo? Você tem que dominar o seu desejo. Nós sabemos que é muito forte. É uma palavra que a gente pode ver que Adão, antes de sair do Éden, ele era pleno, não conhecia o bem e o mal. Então tudo que ele fazia
era o bem, porque ele não conhecia o mal. Então ele já tinha certeza daquilo que ia fazer. Hoje nós temos a incerteza. Eu vou fazer isso aqui, eu sei que é certo, mas vai me doer. Mas eu posso fazer isso aqui que é errado, mas eu vou aceitar mais. Então, aqui em Gênesis 4 tem uma chave muito poderosa. O pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele cabe a você dominar o mundo. Amém? Espero que você tenha aprendido hoje com essa palavra. Estou aqui para te ensinar dia após dia um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Que hoje, Senhor, o Senhor possa nos dar discernimento para fugirmos do pecado. Pai querido e Pai amado, como o Senhor mesmo disse, que nós temos que ter discernimento, porque o pecado jaz à nossa porta. O pecado ele vem todos os dias à nossa porta, mas que o Senhor nos dê força para vencer dia após dia, dizendo assim, só mais hoje, e assim consequentemente, e você viverá o extraordinário de Deus em sua vida. Faça o que tiver de fazer, faça o que tem que ser feito, pois isso te dará discernimento dia após dia. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e que esse canal venha abençoar cada dia mais e mais pessoas. Que o Senhor venha fazer a obra na vida dessas pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, muitas pessoas estão aflitas, estão com o coração aflito. Que o Senhor venha, Senhor, dar discernimento a elas, Senhor, entendimento, para que elas possam passar, mesmo que no vale, elas possam passar, confiando que dias melhores virão. Em nome de Jesus, eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida, da sua família, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus.